Ô Pedrina. Vamos começar a sessão de hoje. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença do ex-vereador Latinha, do Marcinho, da Vitória FM, Tele News, da nossa segurança, doutora Cristiane, o Emerson Terra, é o nosso sertanejo da nossa cidade, cantor, Liga da Justiça, e a todos os pares dessa casa e os que estão também nos assistindo via o site da Câmara e da Liga da Justiça. Havendo os números legais de vereadores para a abertura dos trabalhos e sobre a proteção de Deus, e em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária. Ordem do dia. Ordem do dia, sessão ordinária. 1067/2018, Terrenos MS, 17 de setembro de 2018. Em discussão, a votação da ata 1076ª sessão ordinária. Em discussão, a ata anterior. Em votação. Vereador Gerson Terra. A favor, senhor. Vereador Joilson. A favor. Vereador Leandro. A favor. Vereador Ricardinho. A favor. Vereador Júnior. A favor. Vereador Chiru. A favor. Vereador Marcelo. A favor. Vereador Zé Paraíba. A favor. Vereador Saci. A favor. Vereador Zé Corinho. A favor. A ata foi aprovada por unanimidade. Como hoje a pauta está limpa, não tem nada, vamos passar para o grande expediente. Vou passar para o vereador, primeiro secretário, fazer a chamada dos pares para uso da tribuna. Assis Salles Rocha Júnior. Transfiro. Assis Aldo Almeida. Senhor presidente, demais pares dessa casa, cumprimentar Gustavo da Liga da Justiça, o Zapa, o Marcinho e a população aqui presente e que está nos assistindo também diretamente pela Liga da Justiça. Vem essa tribuna hoje para um assunto que me chamou bastante atenção, aquelas casas lá da Heitor Rodrigues. Eu me lembro quando o Beto Pereira era o prefeito e a prefeitura doou os terrenos. Eu me recordo que o governador era o André Putinelli e discursou lá dizendo que não ia ter custo nenhum para a população. E o resto, 500 mil, acho que era do governo federal, o Lula. E agora já... prazo acho que já venceu e agora eles estão querendo receber a GEAB. Num cenário político que nós estamos vivendo, eles estão ameaçando as pessoas. Fui ver o papel, que disse que tinha promotor, que tinha assinado, não tem nada, é o papel branco. Simplesmente eles querem receber, aproveitar a oportunidade, deve ter algum advogado, para ganhar o dinheiro da população que não tem condições de pagar. No meu entendimento, essas casas, se o governo federal está dando uma parte de 500 mil na época, era 10 mil reais cada casa, são 100, daria R$1 milhão. E o governo estadual daria a outra metade e o prefeito Beto deu, a prefeitura fez as ruas e os terrenos. Tem que pagar o quê para a GEAB? Eu falei para a população lá o seguinte, será que promotor e juiz vai dar favorável à GEAB? Uma questão dessa, com tanta coisa que está acontecendo na nossa política. Eu falei, vocês vão pagar se vocês quiserem. Na minha opinião, vocês não precisam pagar nada, porque é pena que não tenha os discursos lá, para depois mostrar para essa GEAB que diz que quer receber, e ameaçando as pessoas. Tem gente que deve 10 mil, 12, outro já pagou
assim mais ou menos. Então eu acho que essas casas que não foram da Caixa, que foi falado na época que era de graça, que na hora de pegar, os coitados das pessoas que ganham, elas nem lê direito e já vai assinando o contrato. Então, eu não vi o contrato. Vou pegar amanhã um para me ver o que está falando lá. Porque isso aí, na verdade, essa GEAB já recebeu faz tempo. Porque o governo federal deu e o estadual também, então já recebeu. Eu acho que da Caixa é diferente. Aí realmente é financiamento. Agora, que teve casa aqui da prefeitura que foi doado sem ter custo nenhum, teve. Então eu acho, falei para a população lá, vou fazer, pego uma baixa assinada lá e vou entrar com um pedido no Ministério Público para que eles comprovem realmente se eles têm direito de receber ou não. Porque eu tenho 90,99 que juiz nenhum vai dar para eles receber, não. Isso aí, que esse cenário que nós encontramos hoje na nossa política, toda hora com problema, juiz vai dar? Nunca que vai dar. Então eu quero aqui dizer isso para a população de Terene, para aquela vila lá, Heitor Rodrigo, vereador Saci. Vou entrar com ação popular pedindo explicação da GEAB para aquela população que não tem gente lá que não tem condições de pagar nem 2 mil, quanto mais 10. Aí eles ficam ameaçando as pessoas, os moradores, que vai tirar fora. Está pensando que tirar... O senhor me concede uma parte depois, vereador? Concedo que alguém é muito fácil tomar a casa de alguém. E principalmente já venceu o prazo. Se eu não me engano, era 15 anos, já está em 16, então já foi, já perdeu o prazo. Concedo a parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador. Eu acredito que, como Vossa Excelência está falando que se é da GEAB, nós tínhamos que mandar um ofício através da Câmara, ou Vossa Excelência mesmo, para a própria GEAB, porque eu nunca vi isso. Existem as parcelas que são da Caixa Econômica depois, que é a contrapartida do motuário, né? Do motuário, aquele que recebe a casa, que é 50, 60 reais, um exemplo. Mas a GEAB e a Prefeitura, a contrapartida delas é no começo. Eles não podem cobrar. E pegar a lei aqui, na época que foi feita a doação dos terrenos, para ver se tem falando alguma coisa da GEAB. Mas se Vossa Excelência entrar pela casa aqui e pedir esclarecimento à GEAB, ela vai ter que se explicar, por causa da lei que na época foi aprovada pela Câmara. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte. Boa ideia, eu acho que eu vou fazer isso. Vamos, em conjunto, os 11 vereadores, vamos ver como é que está isso aí, porque está usando a esperteza, essa é a grande verdade. Pegar a oportunidade agora, que já está, a eleição está vindo aí, vai mudar muita coisa, o presidente da República é novo, e outras coisas, então estão fazendo essa malandragem que realmente já passou o tempo. Então, como é que essas pessoas vão pagar? Estão lá reclamando e eles estão ameaçando. Então, foi muito bem lembrado pelo vereador Leandro. Nós vamos ver certinho como é que foi feito isso aí na época e ver o que nós podemos fazer por essa casa. É o que tenho a dizer. Desejar um começo de semana para todos. Que Deus ilumine cada um de nós e nossa família. Boa noite a todos. Vereador Gerson Terra. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis vereadores, senhoras e senhores presentes, e também aqueles que estão assistindo em casa, aí acompanhando a transmissão das sessões pela Liga da Justiça e pelo portal da Câmara. Faço uso, senhor presidente, primeiramente para esclarecer a população que tem acompanhado as sessões. Eu acho até importante que se diga isso, porque nas últimas sessões nós não temos tido matéria para analisar e votar aqui nessa casa,
Poder Legislativo, muitas vezes a população acaba que falando nas ruas e comentando entre a população que a Câmara não está fazendo nada, que o Poder Legislativo, que os vereadores abrem a sessão em 5 minutos e acaba a sessão. Mas eu quero esclarecer para a população que o Poder Legislativo ele trabalha em consonância com o Poder Executivo. E nós, a maioria das matérias é de iniciativa do Poder Executivo. E nós estamos aqui para analisar os projetos de lei, que só o prefeito tem poder de lei, de iniciativa, para enviar essa casa, e que nós, nas últimas sessões, não tem tido nenhuma matéria do Poder Executivo que veio aqui a tramitar aqui na Câmara Municipal. Então, nós estamos debatendo as matérias, fazendo indicações, existem alguns vereadores, até eu fiz uma indicação na semana passada, e queria aqui agradecer também que já foi cumprida, já foi feito lá a reposição das luminárias lá na Guariroba, e naquele travessão principal, onde tinha os braços lá de iluminação pública, mas não tinha, as lâmpadas não estavam funcionando. Mas que, inclusive, eu recebi agora o comunicado que já foi, inclusive, atendido pela Prefeitura. Mas é importante esclarecer para a população, porque às vezes as pessoas falam mal dos políticos, querem rebaixar a classe política como se eles não estão trabalhando, não estão fazendo nada. Que é isso que nós estamos vendo, dado o momento. Eu estou falando isso porque, dado o momento, a conjuntura atual que nós estamos vivendo, que é até preocupante, porque faz parte da democracia, e nesse momento nós estamos vivendo em tempos de eleição. Em tempos de eleição, e que é necessário, sim, se discutir a política, de acompanhar, aprofundar no sentido do debate, de ver o que seus representantes, aqueles que estão propondo a reeleição, ou que já são mandatários de cargo eletivo, que colocaram o nome para discutir de novo, para que realmente seja avaliado pela população e que a população participe. Mas não de forma agressiva, plantando ódio, semeando a discordância e desqualificando a classe política. Até porque, se existe corrupção ou existe mau uso de dinheiro público, ou se existe uma falta de cumprimento de promessa, isso não acontece só dentro da classe política. Isso acontece também por uma série de outros motivos. Muitas vezes até por parte do eleitor, até por parte dos empresários que sonegam, até por parte das pessoas que não pode ver uma chance ali de levar vantagem uma coisa ou outra e já querem levar. Então, em todas as profissões existem as pessoas de bem e existem também as pessoas que também não cumprem o seu verdadeiro devido à questão do para que ele foi eleito, a sua verdadeira responsabilidade. Então, eu acho que é importante, até aqui em Terenos, nós estamos acompanhando de perto aqui no nosso município, importante que as pessoas façam o debate, importante que as pessoas participem. E não só na questão de federal, na questão desse ou daquele candidato, mas que essas pessoas que às vezes postam no Facebook ou através de grupos do WhatsApp, que se interessam agora pela questão política, para que também coloquem o seu nome através de algum partido na política local, para que participe também da vida partidária aqui do município, na política municipal.
Porque é aqui que ele deve participar, diretamente. Porque às vezes ele gosta só de atirar pedras, de falar que o político não presta, que o tal político, seja ele a nível estadual, federal, é ladrão, que é uma corrupção, que nenhum presta, ninguém presta. Mas, na verdade, ele tem que olhar aqui onde ele vive. E aqui também se incluir na vida pública, na vida política. Tanto para homens quanto para mulheres. Certo? E que as pessoas façam essa participação, porque se as pessoas de bem, eles não virem participar da política, na verdade, eles vão ser governados, ou vão ser ter que cumprir as leis de que aqueles que foram eleitos estão no seu lugar. Então, muitas vezes, nessas épocas, a gente vê pessoas falarem, postarem, discutirem, debater, que parece que são expert na política e na administração pública, mas não colocam o nome deles para ser analisado pela população, não participam do dia a dia da vida política. E aí, se eles participassem e acompanhassem, eles também iam poder decidir melhor para ver o que aquele deputado que ele está votando agora, o que ele fez durante os 4 anos, aquele político que está lá colocando o nome agora, quais foram os posicionamentos dele durante 4 anos, se foi a favor dele ou contra os próprios interesses dele, eleitor. Porque às vezes a pessoa pode estar votando numa pessoa que lá no Congresso Nacional votou contra os próprios interesses dele e da família dele. Esse que é o problema. E aí vota enganado. Vota contra os próprios interesses. Se ele é empresário, ou se ele é um trabalhador, ou se se a pessoa é uma mulher, é uma dona de casa, se ela pensa em ter direitos, se ele é servidor público, questão de direitos previdenciários, direitos trabalhistas. Teve uma série de votações aí, o ano passado, o ano retrasado. Então, acho realmente muito importante que as pessoas não se escondam, que as pessoas não devem fazer de conta que não é delas, que elas têm que ficar bem quietinhas, ficar quietas e não se envolvam com política, porque eu não gosto de política nessa época. Não. Eu acho que elas têm realmente que se envolver na política. Porque depois, não adianta, depois vai ser 4 anos, depois não adianta ficar procurando os políticos. Se ele não se envolveu, se ele não se identificou agora e não escolheu os melhores políticos, depois não adianta ele ficar querendo cobrar e querendo xingar e querendo excomungar todo mundo. Então agora realmente é a hora de participar. Mas é a hora também, senhor presidente, de analisar com todo carinho, de ver quais projetos desses políticos são mais a seu favor. Eu digo isso ao eleitor. O eleitor tem que olhar qual desses projetos, desses deputados, senadores, candidato a governador, candidato a presidente da República, qual é que tem mais interesse na sua vida particular e da sua família, né? Então ele tem, para ele escolher o voto, é importante do voto consciente ele votar nas pessoas que melhor o representam, não em pessoas que às vezes estão votando contra os próprios interesses dele. Porque eu, sinceramente, às vezes eu vejo, eu estou falando isso aqui, vereador. Pois não, já estou encerrando. Estou falando isso aqui porque às vezes eu vejo pessoas escolhendo candidatos que às vezes ele não tem nada a ver com aquilo que ele representa, com o que ele é na vida dele. E aí, às vezes, a gente se sente na obrigação de falar alguma coisa. Mas ele, muitas vezes, nem ouve a gente porque acha, esse aí é político, esse aí é do PT, ou esse aí é de tal partido, então, para ele, não tem interesse nenhum. Mas eu me sinto na obrigação de vir aqui, nesse momento, e dizer na tribuna que cada cidadão, cada eleitor, cada eleitora deve realmente analisar muito bem os projetos e analisar o que ele de qual o segmento da sociedade que ele pertence para tentar escolher lá o seu representante. Só assim ele vai errar muito menos. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Chiru. Senhor presidente, demais pares dessa casa, população que se faz aqui presente, meu boa noite. Senhor presidente, eu faço uso dessa tribuna porque o meu coração e a minha consciência não me deixam calar. Bendita, nobre vereador Gerson Terra, o seu oratório que foi muito bem explanado e que faz parte do que eu tenho a dizer. Eu quero falar para você e para todos que estão me ouvindo que política se constrói não é nesse momento do pleito eleitoral. Política se constrói no dia a dia. Eu sou um político que faço a minha parte. Muitas vezes eu posso errar, mas sempre na intenção de acertar. Porque a minha criação me permite. Mas estão mexendo com a minha vida pessoal. E isso eu não posso calar. Porque eu aprendi na minha casa que homem de bem resolve seus problemas na justiça. E as providências estão sendo tomadas por um fake news e que a responsabilidade será cobrada dessa pessoa. Inclusive, a respeito do Ministério Público, estou à disposição, porque eu já estive com o promotor. Eu quero dizer para vocês que, conforme o meu advogado, eu fui buscar todas as iniciativas necessárias. Inclusive, houve uma postagem da minha filha, que representa como coordenadora do Vale Renda, que ela deve estar incomodando muito. E isso me engrandece, pela competência dela, pela capacidade dela de gerir, e principalmente pela capacidade de respeitar ao próximo. Porque o exemplo que eu e minha esposa damos em casa é o exemplo de dignidade. Nós só não damos o sustento, não. Mas nós damos o exemplo de dignidade, de trabalho e, principalmente, de caráter demonstrado por nós. Porque isso aí é através dos nossos exemplos que se torna, você forma um cidadão. A minha filha, a convite do governador, é coordenadora do Vale Renda desse município, e com muito respeito e responsabilidade. E aquele que achar que é o contrário, que faça uso ou aqui da tribuna, ou vamos conversar diretamente na justiça. Porque homem de bem resolve seus problemas na justiça. E eu irei resolver na justiça. Não tenho medo, não tenho rabo preso e nem rabo de palha para trás. Mas eu tenho caráter e vergonha na cara. Eu não poderia ficar calado mediante uma situação. Não que essa pessoa está me abalando. Pelo contrário, está mostrando, pelos que me representam na candidatura, e aqueles que eu tenho um compromisso e acredito na competência do seu esforço, mesmo que o meu candidato a deputado estadual não seja ainda um deputado, ele tem competência, veio de uma base familiar que eu cheguei a conhecer, convivo desde 2014, e a competência de hoje, ele tem vida própria e capacidade como gestão pública e direito administrativo, que é o know-how maior que ele alcançou. E o deputado federal que eu apoio, ele me representa há 5 eleições. Por que ele me representa há 5 eleições? Porque eu acompanho a vida dele. Mas eu vejo o seguinte, nobres vereadores, que eu sinto que eu estou no caminho certo. Porque jamais irão tacar pedra naquele que está traçando um caminho errado. E sim, porque geralmente está com pedra não aquele que está no pé da escada, e sim que aquele que está tentando ocupar um espaço no sol. Eu venho a dizer sobre fake news. Fake news ocasiona desconforto, no mesmo tempo responsabiliza as pessoas, aquele que acredita e posta. E essa pessoa terá que responder sobre isso. A disposição, homem de bem, volto a repetir, resolve seus problemas na justiça. Homem de bem não discute, não briga. Homem de bem busca os seus direitos, que está, graças a Deus, assegurado a todos num país democrático de direito. Política se constrói
Eu falando com seriedade, com responsabilidade, com lisura e, principalmente, respeitando o espaço dos outros. Eu tenho visto a nossa campanha aqui, que nós representamos uma população de aproximadamente 20 mil habitantes, um certo respeito entre os pares. E eu acho isso digno e muito louvável. Por quê? Porque isso faz parte da política. Política séria, política se constrói conquistando e demonstrando os seus projetos e projetos futuros. Projeto esse que todos têm o direito de sonhar e buscar o seu alcance, o seu objetivo maior. Seja de uma reeleição, seja de uma pré-candidatura a prefeito, ou mesmo, em consenso, igual eu tenho sempre minha digníssima esposa, que me acompanha, parar com a política. Que isso não é o meu caso. Quando me tacam pedra, aí que eu fico mais animado e instigado. Porque eu tenho a certeza da nossa vida que eu tenho um não, mas um sim para conquistar. Eu quero falar para essas pessoas que muitas vezes compram uma ideia e comentam sobre ela, que ela mexe no maior patrimônio do ser humano, que é a família. E eu agradeço a Deus pelos pais que eu tive e estou procurando ser 10% do que o meu pai foi como homem e ser humano nessa terra. Em memória, Deus os abençoe. Homem de bem, além de se resolver os seus problemas na justiça, político resolve também na justiça. Nós estamos aqui muito bem, vereador Gerson Terra, para legislar, para discutir ideias, que o executivo traga seus projetos e que a gente faça nossas indicações e requerimentos, porque nós temos os nossos limites também. Nós não executamos. Nós levamos as demandas para que seja atendida, igual estou sendo atendido no recapeamento do Recanto no Ara. Só parou porque, graças a Deus, está chovendo, o clima está colaborando com a nossa vida, porque a maior riqueza da vida é a água, e parou o trabalho, mas ela vai continuar. Eu tenho certeza que o Poder Executivo irá concluir o seu serviço. Fica aqui uma mensagem da política séria. Uma das pessoas que nós suspeitamos, ela fez uma política há 2 anos atrás, usando a posição que ela ocupava para ter e obter resultado de voto. Isso não me representa. Não faço isso, a minha família não faz isso, porque voto se conquista. E eu coloco sempre o meu nome à disposição. Quero dizer para vocês, nobres vereadores e colegas, que eu vou deixar uma frase bem dita, e a carapuça sirva quem tiver que servir. Eu sou um político que eu tenho um lado. Porque político que não tem lado, ou ele está em cima do muro. E para mim, em cima do muro, é caco de vidro, gato vadio, ou político sem caráter. Esta é uma frase que serve até para as pessoas reverem seus conceitos. Porque conceito é dado, infelizmente, mas para mim é felizmente, vem de berço. Porque você cria conceitos através dos seus passos e da base familiar que você teve. Então eu venho aqui dizer que as providências estão sendo tomadas. Não irei arredar uma vírgula no pé. Não medirei esforços para que a transparência de tudo seja esclarecido. Eu digo aos nobres e encerro minha frase falando assim: o meu discurso e o uso dessa tribuna. Sucesso a todos e que a política se constrói com seriedade, com responsabilidade. E aquele que servia a carapuça, que vista porque esse também não me representa. Meu boa noite a todos, que Deus abençoe a todos e tenham uma boa semana. Obrigado. José Agostinho Costa Neto. Senhor presidente, demais pares, meu boa noite, população que se faz presente. Uso essa tribuna, senhor presidente, para
agradecer 2 convites que eu tive a semana passada. E os 2 foram no sábado. Agradecer e parabenizar o professor Jair por ter promovido aquela festa lá no assentamento, né, no 7 de setembro, na Escola Vilma, e todos os funcionários, todos os professores, e eu participei do almoço, eu, o vereador Chiru, e fomos muito bem recebidos e bem atendidos por aquela população e pelos aqueles funcionários e pelo professor Jair. E também a escola, a creche ali da Claudinéia, na Pombal, né, que a Claudinéia é a diretora, que me fez o convite também, e eu participei, também fui muito bem recebido, e quero aqui parabenizar ela, em nome dela, todos os funcionários, os estagiários, os professores e os pais de aluno que estavam lá, e as mães. Então, eu fiquei muito feliz por esses 2 convites e participei. Tinha um outro convite para domingo, lá no assentamento Nova Querência, mas lá choveu em 2 horas, 50 milímetros, e até os córregos lá transbordou, então foi adiado, e a gente vai estar aqui avisando os companheiros nobres, pares, para a gente participar dessa festa lá, que é para não deixar a nossa emissora de rádio fechar, que ela está passando por problemas, e nós como agente público temos que se juntar e ajudar para que aquele veículo de comunicação, que é muito importante na nossa região, não seja fechado. Então, uso essa tribuna para isso, e quero dizer que a gente está aí trabalhando também na campanha política e respeitando a todos, e às vezes a gente vê as coisas assim, que a gente fica assim, chateado e até com medo, né? Porque as pessoas, às vezes, prometer coisas que, às vezes, nem o executivo consegue cumprir, e às vezes tem cabo eleitoral fazendo isso. Então, isso é muito perigoso, por isso a descrença com a população, né, que de repente está votando num candidato, contando com emprego, ou com a promoção no emprego, e é tudo para ganhar o voto. Por isso que muitos da população reclamam dos políticos, mas são aqueles também que gostam de levar vantagem na hora de votar, né? Concede uma parte, vereador. Concedo. E, falando nisso, eu quero parabenizar o vereador Gerson Terra pela sua fala aqui, que é justamente isso que a gente vê, muita reclamação, e fazem de conta que os políticos, que nós, vou falar de nós vereadores, que nós vereadores somos outra raça de gente. Parece que nós nem somos os mesmos eleitores que somos, né? Só para vocês terem uma ideia, eu sou vereador, mas sou glebeiro, como tem 1.500 famílias lá. Então eu sou o mesmo, sou a mesma coisa. Só que eu não sou daquele que chego lá, o eleitor fala assim, eu vou arrancar esse adesivo e vou colocar o seu. Eu não sou desse tipo. Então, esses tipos de eleitor são aqueles que, se um dia virar vereador, vai ser os maiores corruptos desse município. Essas pessoas que levam vantagem na hora de votar. Então, para a gente falar do político, você tem que votar consciente ou não votar, mas não pedir dinheiro para votar, porque daí você está promovendo a corrupção. A corrupção está nascendo lá na hora de votar. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. E quero aqui, a gente está dizendo isso porque não são todos, muita gente boa. Quero parabenizar todos os eleitores de todos os candidatos, que tem, assim, no dia da eleição, muita paz, que vai lá, escolha o seu candidato. Pode ser meu amigo de dentro da minha casa. Se não quiser votar no meu candidato, não tem problema. Nós não vamos misturar amizade com política,
porque isso nunca prestou. Então, eu quero aqui dizer que a gente tem que tomar cuidado, principalmente o eleitor, na hora de começar a falar de político, se ele colocou um político lá vendeu o voto para colocar o político. Então, não tem como falar. Conselho da parte. Obrigado, vereador, pela parte. Fazendo um complemento até do raciocínio em relação ao tema que a Vossa Excelência está falando, eu quero que também os eleitores saibam que ele tem o direito de mudar, ele tem o direito da sua escolha, ele tem o direito de ser representado, porque independentemente daqueles que não quiserem e absterem seus votos, terão 24 deputados estaduais no nosso estado. Se 50% não votar, mas vão eleger 24 deputados estaduais, 8 deputados federais e 3 senadores, um governador e um presidente da República. Então, não abstenha o seu voto, porque na verdadeira democracia, esse é o direito da escolha que irá te representar pelos 4 anos, e as consequências, muitas vezes, ela demora 20 ou mais para serem recuperadas. Eu agradeço a parte, Vossa Excelência, e, da mesma forma, só faço um complemento. Tenham consciência e vamos respeitar a política e a política democrática. Muito obrigado. Obrigado pela sua parte. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, e que todos tenham uma boa noite, um início de semana com muita paz e muita chuva, né? Obrigado. Boa noite, presidente. Em seu nome, quero cumprimentar a população aqui presente, os vereadores aqui, o Zapa da Vitória FM, Terrenos News, do Márcio Leal, o Liga da Justiça está aqui presente, quero cumprimentar a Liga da Justiça, o nosso site Terrenos também, quero cumprimentar, desejar uma boa noite. O Emerson Terra, que está aqui hoje, nosso jovem que tem se destacado no nosso estado, com sua música sertanejo, então quero desejar sucesso. Dizer também nessa noite, Gerson, na sua fala, quero também parabenizar, muito bem colocado sua fala aí, a fala do vereador Chiru, mas infelizmente nós estamos enfrentando esse desafio. E eu sempre falo no meu programa de rádio que nós temos que viver a democracia. Terrenos é uma cidade pequena, uma cidade onde todo mundo se conhece, a família é bem conhecida um do outro. Acho que isso aqui é um momento que nós temos que festejar a democracia brasileira. Nós temos que conquistar o eleitor, levar as ideias, as propostas do seu candidato, mas que cada um respeite, porque eu acho assim que nós estamos ainda num país livre, onde eu posso ter meu direito de expressar e poder falar do meu candidato. E aqueles que não votarem, nós respeitamos, como eu sempre falo para meus amigos, respeite. Nós estamos numa cidade tão pequena, então acho que isso aqui, a política passa e as amizades continuam. Então, queria deixar também essa mensagem de hoje aqui. Passa uma água para mim. Aos nossos eleitores, à população terenense, que o Gerson Terra, Leandro, Chiru, todos os vereadores aqui, cada um que trabalha para os seus deputados tem suas emendas aqui para o município. Então, quando nós trabalhamos para um deputado, a população também ela é agraciada com o resultado daqueles deputados pelo qual nós apoiamos, com a emenda que traz até o nosso município. Prova disso, está aqui o Gerson Terra, que conseguiu emenda, está o Leandro, está o Joilson, está o Júnior, está aqui o Chiru, o Silvio, o Zé Corinho, vários vereadores aqui têm trazido emendas para o município terreno, através dos deputados. Então, quando pedimos nosso voto para os nossos deputados, nós estamos buscando também recursos para o município. Então, eu acho que isso nós temos também que discutir com nossos eleitores, com os amigos, e não ficar brigando por causa de política. Eu acho isso
é uma falta de respeito. Nós temos aqui pessoas de todas as siglas. Tem o Gerson Terra do PT, tem eu sou do PRP, o Júnior do PSP, isso aí. Enfim, mas nós respeitamos os nossos companheiros. Então, acho que a população tem que começar a assistir mais a sessão, observar o trabalho de cada um aqui, ver realmente quem traz as emendas para o município. Muitas vezes as pessoas só sabem atirar. Até esse dia eu briguei com a pessoa. Quem comentou do Bingo Zé Paraíba? Ninguém comenta. Mas se você fizer uma coisa errada, todos vão colocar pedra. Então, eu acho que as pessoas também têm que começar a observar o trabalho aqui. O Ricardinho tem um trabalho brilhante também, tem a sua atuação. Então, cada um aqui, vereador, ele tem um trabalho prestado na sociedade. E as pessoas muitas vezes não acompanham o dia a dia do vereador. E muitas vezes a pessoa ela critica, muitas vezes a função do vereador, a atuação do vereador. E digo mais, eu acho que está na hora das pessoas se conscientizar e ter mais respeito pelos vereadores aqui da cidade, respeito pelos companheiros, porque aqui não tem ninguém vagabundo. Tem pessoas aqui de bens, pessoas que têm família, pessoas que têm responsabilidade com o município terreno. Então, acho que nós temos que ter essa convicção. A população tem que acompanhar mais a sessão e observar os trabalhos dos vereadores. Queria chamar a atenção aqui nessa noite de hoje, presidente. Queria até falar para o vereador Joilson, vamos movimentar aí. As nossas praças, ali da Pombal, precisam de atenção básica, a Praça da 51 precisa de atenção. Vamos buscar nossos empresários para que adote a praça. E esse dia eu fui cobrado, essa semana, sobre a Praça da Pombal e aquela pracinha ali lá da 51. O senhor concede uma parte? Pois não, vereador, com certeza, Vossa Excelência. E buscar pessoas para que adotem essa praça, para que tenham um zelo, porque ali é um momento importante das crianças brincar, das famílias sentarem ali, tomar tereré. E eu vejo que a nossa Praça da Pombal hoje, tem passado lá hoje, lixo ali, eu acho que precisa de uma atenção básica, né, vereador? E o projeto da Vossa Excelência foi de grande valia, eu acho que precisa agora ser executado. Pois não. Muito obrigado pela sua parte. Pois não, meu amigo. Primeiramente, aqui eu queria parabenizar o senhor pelas suas palavras. Quando o senhor me fala em respeito, é nítido isso aí, e eu sou testemunha do respeito que o senhor tem pelos pares dessa casa, o respeito que o senhor tem na caminhada que o senhor faz aí buscando os votos, sempre trabalhando, buscando seu objetivo, mas sem pisar em ninguém, sem desrespeitar ninguém e principalmente, como se diz assim, sem falar coisas que muitas pessoas não precisam nem ouvir. O senhor está de parabéns, de todo o coração estou lhe dizendo isso aí. Tá? Obrigado, vereador. Sobre essa situação das praças, eu tenho até uma postagem já que foi feita, tem uma conversa já sobre a Praça da Pombal. Se eu não me engano, está encaminhado certinho já, que foi postado no Facebook da Prefeitura, tudo. A Portal, creio eu, que adotou a Praça da Pombal, ou está em termo de adoção da Praça da Pombal lá. Está postado no Facebook da Prefeitura, toda essa situação, vereador. E as demais, nós temos um projeto maravilhoso aí, que eu acredito que nós conseguimos aí buscar mais empresários também para estar fazendo esse tipo de ação aí, ajudando o município, tá? Tudo bem. Muito obrigado pela parte. Lembrando, vereador, só mais um minuto, o senhor falou uma palavra muito boa, que a população realmente analise quem são os deputados que vêm somando com o nosso município. Porque, como se diz assim, a vitória do deputado depende do reconhecimento da população. Então, não adianta nós trazermos, muitas vezes, um deputado para o município, que ele venha somar com emendas, somar com trabalho, e na hora que ele precisa do apoio do município em si, as pessoas esquecem do trabalho que ele fez aqui. E aí o município deixa de crescer automaticamente. Muito obrigado, que Deus abençoe. Um grande abraço, meu amigo. Pois não, vereador. Então, era isso que eu gostaria de deixar nessa noite registrada. Vários vereadores aqui, o Zé Corim fez uma fala muito boa também, o vereador Gerson Terra. Então, eu quero aqui agradecer
mais uma vez a Deus, a população que está presente nos acompanhando, a Liga da Justiça, o nosso site Terenos. Eu quero desejar uma ótima semana a todos, e todos tenham uma semana abençoada aí, aos nossos funcionários aqui da casa, sempre aí junto conosco, a imprensa local. Então, desejar uma boa noite para todos vocês. Vereador, vai falar? Desculpa, meu vereador. Quero aqui também agradecer à população que nos assiste e as palavras dos vereadores aqui, cada um dos eleitores, cada um de nós mesmos, pares dessa casa, que reflita bem, pense bem em tudo aquilo que foi dito aqui hoje, e inclusive os pares dessa casa mesmo. E vamos tocar em frente, porque a política existe, sempre existiu e vai existir sempre. Sem política não há democracia. Então nós temos a política e temos os debates também. Sem os debates também não existe política. Quero então agradecer a Deus por mais esse dia e todos aqueles que nos assistem. Não havendo mais nada, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.